Bitcoin hoje se aproxima dos 20 mil dólares e fica aquela tensão se a gente vai voltar a cair mais, perder os 20 mil, ou se a gente vai formar um fundo por agora e vai subir. Então a gente vai analisar os dados com muita cautela hoje para ver onde que o mercado está querendo ir. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Hoje a gente está vendo o Bitcoin caindo 2%, ontem a gente caiu 17%, saímos de 27 mil dólares, uma porradona para onde 20.800, onde foi nossa base de preço bem perto dos 20 mil, zona muito perigosa, que foi o topo histórico anterior. Isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, por isso que merece uma atenção especial sua, tá? Então o que acontece nesse momento, tá? Você pode estar se sentindo confuso, você não sabe o que faz, você não sabe se compra, se vende, tá no prejuízo. Então, cara, para acabar com isso eu vou te dar uma aula gratuita dia 16, tá bem perto, e tudo que você precisa fazer é primeiro link da inscrição, fazer a sua inscrição é de graça, eu vou te ensinar muita coisa valiosa que com certeza vai dar uma noção muito melhor para você tomar suas decisões no mercado, cara. Você não pode perder, tá? Ainda mais esse momento que é o momento de estudar para você aproveitar as chances que o mercado tá te dando para fazer uma excelente venda lá na frente, porque não adianta nada você comprar agora e não vender depois, então é isso que eu vou te ensinar. Não perde tempo, primeiro link da descrição, te vejo lá dia 16, hein? Olha só, o que a gente está tendo hoje, o que a gente precisa prestar bastante atenção? O Bitcoin tá caindo? Tá, mas ele tá naquele clima já de, opa, fim de festa, né? A gente já fez a queda, agora o cenário já tá todo tenso e ninguém sabe para onde vai. Parou e fica esse negócio, será que a gente vai subir, vai cair? E aí a gente precisa olhar vários outros dados. A gente está sendo praticamente direcionado agora pelo S&P 500, que olha só, né, a gente perdeu o fundo anterior, o que deixa a situação muito mais tensa. A gente já está confirmando o que? Um pullback, que a gente falou lá atrás, falamos que o pullback já teria sido completado e ele já estaria livre para cair mais. Então a gente teve esse evento acontecendo, a gente caiu e ainda abrimos um gap no gráfico aqui do S&P 500, o que é bom. A gente sempre pensa, né, gaps são pendências gráficas que tendem a ser preenchidas no futuro, então não vá achando que o mercado vai morrer. Muito pelo contrário, tá? A gente está passando por um momento de dificuldade, um momento de recessão, que muitos estão chamando, mas nada indica o fim dos tempos, tá? Muita calma. Então, olha só, a gente tem o quê? O S&P 500 fazendo pra gente um pivô de baixa dentro de outro pivô de baixa, e a gente tá seguindo o quê? A tendência de baixa macro. Fato. Então, a gente precisa agora entender o que o Bitcoin pode fazer a respeito disso. E basicamente a mesma coisa, tá? Ele fez um pullback, ele tentou completar um pullback, mesmo que pequeno aqui, e já abriu mais queda. O ponto mais perigoso no momento é justamente os 20 mil dólares, que é o nosso suporte do topo histórico anterior. Isso nunca aconteceu, o Bitcoin nunca voltou, revisitou um topo histórico do ciclo anterior. E o cara, tá tendo tanta coisa acontecendo nesse momento, e o destaque vai para a dominância, tá? A gente conversou o seguinte há bastante tempo também, a dominância já estava subindo bastante, batendo em resistências importantes, logo a gente poderia esperar um recuo disso, só que esse recuo, por incrível que pareça, aconteceu com a queda do Bitcoin. Geralmente você vê essa queda acontecendo com a alta do Bitcoin, o Bitcoin sobe e simplesmente, ó, as altcoins, elas performam muito melhor, ou geralmente, né, o Bitcoin, ele simplesmente cai e, bom, não é normal as altcoins segurarem, geralmente elas derretem, o que entrega pra gente tudo que a gente viu anteriormente, que foi essa alta. Então quando a gente vê esse aqui, que ele bateu justamente numa resistência e já voltou para baixo, isso aqui fica o pensamento, por que nesse derretimento do Bitcoin, as altcoins não estão derretendo também? E aí a gente pode chegar num consenso, com certeza, que seria: a gente está em tanta queda, a gente tem projetos que já caíram muito. Vamos pegar a Tilis, por exemplo, se for pegar o topo histórico aqui, a gente já está nesse exato momento a 90% de queda e a maioria das moedas estão seguindo essa linha. Então agora você fica pensando, cara, por que ela não cai mais? Porque às vezes quem está segurando é quem? A comunidade forte da moeda. Então toda moeda ela tem uma comunidade, uma base de compradora muito forte que pensa em ser holder. Então a gente fica nessa. Esse pessoal é praticamente a última esperança do mercado de segurar um projeto e garantir a sobrevivência dele. Fato. O que a gente também estava levando em consideração era no Bitcoin. Quando a gente estava nessa faixa de preço, a gente falou o seguinte: a gente pode ter a capitulação, que seria a venda de quem não queria vender, dessas pessoas, desses compradores básicos, a base de comprador que a gente tinha no mercado. Se eles venderem, cara, a gente vai ter um derretimento, porque a maioria do dinheiro está na mão deles. Então, se eles abrirem ordem de venda, a gente vai cair de qualquer forma. E aparentemente a gente teve isso, muito volume vendedor aqui, batemos alguns recordes nesse momento,
Então, assim, agora a gente está vendo um momento que, sim, a capitulação pode ter acontecido já, e é importante a gente parar nesse momento, com certeza, porque o mercado adora, pelo menos, fazer uma armadilha. Ele sempre chega perto de um suporte importante, ou, na maioria das vezes, ele pega, rompe esse suporte e forma uma base. Ele acha que todo mundo acha que vai perdeu os 20 mil, vai para os 17, 15, 13, e aí todo mundo perde a fé, e aí que o mercado ele vira a cara, ele sempre faz armadilhas. Então você tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que a gente está vendo uma queda muito forte, isso pode ser uma fonte de dinheiro de graça para quem shorta. Então o cara tá shortando, ele tá de boa ganhando dinheiro, só que em algum momento esse jogo vai virar, e as pessoas vão ganhar em cima desse povo. As pessoas que eu digo, os corretores, as corretores não, só de imóveis. Então a gente tem realmente muita gente com interesse no momento para comprar mais barato. É muita coisa em jogo. E o que destaca mesmo é a dominância caindo esse tantão, vendo que a gente saiu, tá, de 48,5% de dominância para 46%. Cara, isso é uma porrada gigante. Você pode ver que não é tão normal você ver esse tipo de pancada mesmo nos anos anteriores, tá? Então, assim, nem na Altcoin Season isso aconteceu, para você ter ideia. Então, qual a conclusão que a gente chega? O mercado tá sofrendo uma pancadona, mas coisas diferentes estão acontecendo. As altcoins estão segurando, porque em outro cenário a gente veria as altcoins derretendo muito, como a gente viu anteriormente, 30, 40, 50%. E por que isso não aconteceu? Bom, o mercado ele tá enxergando oportunidades, só que até quando que vai durar isso, né? O mercado parou por enquanto, mas isso não é garantia que o mercado vai parar por aqui. E acabou a queda e agora a gente vai reverter. Então isso leva a gente para outro assunto extremamente importante, que é essa recessão global. Tem muita coisa que você precisa colocar na sua mente para você entender o que realmente está acontecendo, tá? Nos Estados Unidos, a inflação está muito alta. Os juros estão sendo aumentados cada vez mais e a expectativa de um aumento chega cada vez mais forte em todas as casas de análise, tá? Tá todo mundo achando que realmente o Fed vai aumentar em muitos juros. Quando se aumenta os juros, as empresas elas ficam mais endividadas. Então, as empresas estão pagando caros é tenso, né? Caro na matéria-prima para produzir um produto. Agora tem os juros mais altos. Isso dá para eles um endividamento maior. A dívida, ela é lastreada não, né? Que palavra horrível para falar, mas ela é indexada à taxa de juros. Os juros aumentam e o endividamento da empresa aumenta também. Então, o custo da empresa só vai aumentando e a margem de lucro vai diminuindo. Então, o que a gente vê num cenário de recessão como a gente está agora? As empresas praticamente quebrando, tá? Empresas pequenas quebrando, demitindo funcionários. Então, com isso tudo acontecendo, o que acontece com o preço das ações das empresas? Elas caem. Então, você vê que o mercado já está precificando isso. Essa crise gera uma perda de valor de mercado das empresas. Logo, o mercado de ações ele sofre, logo o S&P 500 cai. E quem vai junto é o Bitcoin. Mas por que o Bitcoin está caindo, sendo que ele não tem funcionário, ele não tem margem, não tem receita, não tem nada? O Bitcoin é uma rede que está funcionando a pleno vapor e, por sinal, o hash rate, né, a taxa de descentralização da rede está no all-time high, está batendo recordes. Então fica a pergunta, por que o Bitcoin está caindo, sendo que ele não é uma empresa, ele não depende do sistema financeiro como um todo para manter as suas atividades como as empresas? Então, fica essa reflexão para você ver cada vez mais a assimetria entre a queda do mercado, o preço do Bitcoin caindo e os fundamentos cada vez mais sólidos. E isso aqui, meu amigo, pode ser simplesmente o ouro para você garantir uma visão do futuro e fazer um belo investimento. Lembrando, tá? Você tem que comprar e vender na hora certa. Essa é uma dificuldade, com certeza, por isso que eu te convido. Primeiro link da descrição, você se inscreve ali pro nosso evento, nossa aula gratuita que eu vou te dar, ensinando exatamente isso, matando essa sua dúvida. Não perde, que é muito importante para você, tá? Olha só. Outro papo que nós precisamos perceber é que amanhã, quarta-feira, vai ser um dia bem intenso para o mercado, porque praticamente todos os eventos macroeconômicos estão juntos nessa quarta-feira. Temos vários dados econômicos, olha só a quantidade, né? E dentro deles, a taxa alvo de juros do Federal Reserve, Banco Central Americano, que amanhã, essas apostas, né? Será que vai aumentar 75 pontos base? Já estava 50, mas, 75 vai piorar muito a situação e esse clima de recessão vai chegando cada vez mais. Europa já com a inflação pocando solta. Então, Estados Unidos e Europa, dois cantos pressionando muito a inflação.
Então, fica cada vez mais convincente que a gente realmente está entrando numa recessão. E esse clima pessimista com certeza não ajuda o mercado. Então, por isso, essa expectativa para amanhã não tá positiva e por isso que eu falo com vocês como a gente tá? A gente chegou nesse ponto de chegar num suporte extremamente delicado como os 20 mil e a gente não sabe o que realmente vai acontecer agora. A gente pode fazer o seguinte, esperar. Acho que o mais sábio seria esperar, aguardar um movimento muito claro do mercado, visto que é normal você parar no meio do caminho da queda. Isso é justificado pelo índice de força relativa. Ele vai dizer que a nossa força, ele chegou a um limite. Não é à toa que ele fica de lado e é o que acontece com a força aumenta. Então a gente vê que nesses momentos o mercado dá um respiro, apesar dele não subir. Isso favorece mais a queda depois de um tempo. Então não tem nada garantido que a gente vai subir agora, que formou fundo, não senhor. A gente precisa esperar, porque como a gente está sendo afetado completamente pela macroeconomia até agora, vamos esperar até amanhã para ver esse resultado do Fed. O que eles vão decidir. E é por isso que essa semana vai ser muito importante para você, muito importante. Você precisa tomar cuidado nos seus investimentos, pensar bastante antes de entrar. Você precisa criar uma estratégia e dar mais esse momento. Eu sei que parece, né, que comprar agora, porra, cara, é a melhor decisão que eu vou fazer é comprar agora. Mas se você não tiver estratégia, você não pensar por trás disso, não ter uma forma de se proteger caso o mercado caia mais ainda mais que a gente está do ladinho de um suporte extremamente perigoso, que é os 20 mil dólares. E além do mais, o mercado não tá dando trégua para a força compradora, tá? A gente tá tendo uma pressão vendedora absurda, não é à toa que o preço não consegue sustentar por mais de 3, 4 horas de alta aqui. É só pancada para baixo e só força vendedora na nossa cara. Então, por isso, o momento é de muita cautela, já era, né? A gente conversou, altcoins eram um risco, já faz semanas que eu tô avisando para vocês. O Bitcoin estava com esse risco de capitulação, aconteceu, agora você tem que ter uma estratégia bem fundamentada, bem sólida para você fazer boas compras, entender o processo de venda também lá na frente, porque só ganha dinheiro quem vende no final das contas, tá? Então, vamos seguir aí, vamos acompanhar tudo que vai acontecer, tem muita coisa em jogo, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, o que vai acontecer com esse Fed, todos esses eventos, qual vai ser a importância que isso vai dar pra gente e você tem que se inscrever aqui, com certeza, para acompanhar esse conteúdo, porque vai ser cada vez mais importante você entender o que está acontecendo para você tomar a melhor decisão possível, tá? Então tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê, mas com certeza.